Tu não está entendendo. Ele é um doutor, especialista, estudou em Harvard. Então é claro que o que ele está falando está certo. E quem é tu para falar disso? Tu por acaso tem algum diploma? Tem mestrado, doutorado? Não, né? Então tu não pode falar sobre isso. Olha, se tu concorda com essas afirmações, então nós temos um grande problema aqui, porque é justamente para refutar elas que eu estou fazendo esse vídeo. Aqui a gente tem falácias de apelo à autoridade e argumento ad hominem. E essas falácias normalmente surgem em discursos que têm uma boa intenção por trás, discursos pró-ciência, que tentam conscientizar as pessoas para que elas parem de ficar agindo com base em achismo, que passem a serem mais bem informadas, e escutem mais a ciência e confiem mais na ciência. Então isso tudo está certo, eu não estou aqui dizendo que é para a gente ignorar os especialistas. O meu ponto aqui é que a gente deve sim confiar na ciência, mas de uma maneira lúcida, racional. Então algumas das perguntas que eu vou responder aqui no vídeo são: se um especialista fala uma coisa, isso necessariamente é verdade? Ou é tão provável que é verdade que a gente pode ignorar a probabilidade de erro? E aliás, todo argumento de autoridade é falacioso? Um não especialista pode falar sobre um assunto de especialistas? Ele pode estar certo? Ele provavelmente está errado? Ele certamente está errado? Ou é tão provável que ele esteja errado que a gente pode simplesmente ignorar o que ele fala? Então, como eu já falei, isso remete às falácias de apelo à autoridade e argumento ad hominem. Então eu vou começar falando pela falácia de apelo à autoridade, e aqui eu vou falar dessas falácias sempre voltadas ao assunto que é as falácias nesse discurso pró-ciência. Então a falácia de apelo à autoridade vem a ser quando tu tenta atribuir a veracidade de um argumento à autoridade que o autor desse argumento tem sobre o assunto. Então, por exemplo, se eu digo eu sou um doutor em ciência da computação e, portanto, tudo que eu falar sobre ciência da computação é necessariamente verdade. Isso é uma falácia de apelo à autoridade, porque não existe garantia nenhuma de que só porque eu sou doutor em ciência da computação, se eu falar alguma coisa sobre isso, isso necessariamente vai ser verdade. Não existe garantia lógica nenhuma. O máximo que existe é probabilidade. Tu pode dizer que, então, já que ele é doutor na área, então provavelmente o que ele vai falar sobre essa área é verdade. Isso sim é válido. Isso pode dar um peso para o argumento, mas ainda não vai ser o suficiente para provar que ele está certo. Então, para a gente chegar nessa prova, a gente tem que analisar o argumento. A veracidade de um argumento está no argumento e não no autor dele, ou em sua autoridade. Então, se é verdade, isso tem uma explicação lógica, racional, empírica, enfim, estatística. Essas são as formas de se justificar o argumento. A autoridade seria um indício da provável verdade, nada mais do que isso. Tá, mas aí alguém pode dizer, não, ok, mas acontece que se a pessoa é uma autoridade no assunto, a probabilidade dela estar certa é tão grande que a gente poderia simplesmente ignorar essa probabilidade, enfim, desprezar ela. Não, na verdade não. E o motivo disso é o que eu vou explicar agora. Bom, aqui quando eu falo de autoridade, eu estou falando da autoridade científica, Então a ciência, ela funciona mais ou menos assim. Ela não é a onisciência. Ela não sabe de tudo. Ela possui, sim, conhecimentos muito sólidos e bem comprovados. Até o conceito de comprovado aqui tem que colocar aspas. Mas ela também possui muitas investigações em andamento, que não existe ainda uma verdade bem assentada e bem comprovada. Ainda tem muitas divergências entre os cientistas. E é isso que eu queria falar aqui, porque os mesmos fatos observados pela ciência podem dar margens interpretativas muito amplas, de forma que os cientistas, por serem seres humanos como outros quaisquer, no sentido de pensarem diferente, eles vão aderir a diferentes formas de se explicar os mesmos fatos. E assim surgem as mais diversas hipóteses e teorias científicas para explicar as mesmas coisas. Então os cientistas discordam entre si. E outra coisa, os cientistas, além de serem seres humanos e poderem errar, eles também estão sujeitos, sim, ao viés ideológico, que não é o ideal, mas infelizmente pode acontecer e acontece. E um exemplo que eu coloco aqui, que eu noto muito, é o pessoal aí das humanas tem um viés muito forte para querer explicar tudo por construções sociais. E muitas vezes ainda atropelam
os achados científicos das áreas biológicas. E aqui eu utilizo como exemplo a questão de gênero, né? Porque já existem muitos estudos, né, das áreas das biológicas que mostram que sim, existe uma base biológica muito forte nas características psicológicas de gênero. Inclusive eu falei sobre isso em alguns vídeos. Não estou dizendo que gênero é só a biologia, não é isso, é claro que tem o fator social. Mas mesmo assim, tem gente que simplesmente, sei lá, citam Judith Butler, sei lá quem mais, e saem por aí afirmando, não, então isso aí é verdade, está comprovado, é ciência, são ciências sociais, estão falando, o que é uma postura extremamente ingênua e precipitada. Então, assim, quando um cientista afirma uma coisa, se ele está falando dos conhecimentos bem consolidados na ciência, então é claro que ele não vai falar bobagem sobre esse assunto, né? A probabilidade dele errar é tão pequena que a gente pode desprezar sim. Agora, se ele não está falando disso, se ele está falando de um ponto de vista, de uma hipótese científica, então ele pode estar errado sim, porque não tem como todas as explicações científicas, né, todas as hipóteses e teorias científicas estarem simultaneamente verdadeiras. E para quem é leigo no assunto, a princípio a pessoa não vai saber se ele está falando, né, de algo básico, já um conhecimento sólido, bem assentado na comunidade científica ou não. Então, o que seria a conduta ideal aí para quem não tem conhecimento suficiente na área para ter uma opinião crítica? O que a gente deve fazer é buscar o consenso científico, que também é outro conceito problemático, tá? Mas basicamente é buscar aquilo que é considerado como comprovado cientificamente, que já não existe mais debates e tudo mais, né? Então aí, se a pessoa utiliza um argumento de autoridade usando o consenso científico como autoridade, então nesse caso não é uma falácia. Mas não é uma falácia só se essa pessoa utiliza no sentido da alta probabilidade, no sentido de que é tão provável que toda a comunidade científica esteja certa, né, que a gente pode desprezar essa probabilidade de estar errado. Mas se essa pessoa utilizar o argumento no sentido de que o fato de toda a comunidade científica afirmar X garante que X é verdade com 100% de certeza, então é uma falácia. Não existe esse 100% na ciência, ela não comprova as coisas com 100% de probabilidade, isso também é um outro assunto, não dá para tratar tudo aqui, mas de uma forma ou de outra, a veracidade da afirmação, ela vai depender, na verdade, dos argumentos, dos estudos, das estatísticas, né, de tudo que justifica e faz os cientistas adotarem aquela posição unânime. A unanimidade em si só, ela não prova nada. Ela, mais uma vez, é questão de probabilidade. Um outro caso em que não é uma falácia de pela autoridade é quando a pessoa não coloca um argumento de autoridade, mas ela tem uma posição pessoal que inclina ela a acreditar em algo que alguma autoridade científica falou, e nesse caso não se trata de falácia porque não é um argumento, né? É só uma posição pessoal, é uma crença. Tá? Inclusive é muito racional, sim, a pessoa que não tem um domínio sobre o assunto se basear em especialistas para formar uma crença sobre isso. Isso é muito racional e quanto mais especialistas ela observar, melhor. Tá? Beleza. Então o que eu falei até aqui foi da falácia de apelo à autoridade, mas às vezes as falácias relacionadas à autoridade científica vêm de uma maneira invertida. Vem mais ou menos assim: tu não tem razão porque tu não é especialista no assunto. Então aí existe uma falácia de apelo à autoridade implícita aí, porque parece que ele está dizendo que então para ter razão tem que ser autoridade, mas o argumento em si ele é na verdade uma falácia argumento ad hominem, porque ele está tentando refutar um argumento de uma pessoa com base nas características dessa pessoa, no caso características negativas, que seria a falta de autoridade que ela tem no assunto. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar 3 motivos pelos quais é completamente irracional essa postura e inclusive nocivo tu ficar tentando impedir as pessoas de falar só porque elas não são autoridade no assunto, e que elas podem sim estar certas, inclusive pode até ser que um especialista esteja errado enquanto uma não autoridade esteja certa. Então, primeiro motivo, utilizando o raciocínio lógico, é possível se detectar erros em argumentos de autoridades em algum assunto, sem a pessoa sequer ter um conhecimento mínimo sobre esse assunto. Por exemplo, um especialista diz que se X é verdade, então Y também é verdade. Eu não sei o que é o X e o que é o Y, mas eu reconheci as proposições X e Y. Não tenho a mínima ideia do porquê que se X, então Y. Aí depois ele me diz, se Y é verdade, então X também tem que ser verdade. E aí aqui, mesmo sem eu ter
qualquer espécie de conhecimento sobre o assunto, eu identifico um erro de lógica, né? A conclusão dele não decorre das premissas, né? O argumento dele é inválido, é ilógico. O que as pessoas confundem aí, né, é que se X é verdade, então Y é verdade, elas entendem que o contrário também é válido, então que se Y é verdade, X também tem que ser, e aí que está o problema. Então esse é só um exemplo muito simples e básico. É plenamente possível de uma pessoa que não é especialista no assunto entender um erro de um especialista utilizando o raciocínio lógico. Inclusive, a única coisa que é garantido ou quase garantido que um especialista tem a mais que o não especialista é o conhecimento sobre o assunto. Ele pode muito bem não ter a mesma competência intelectual que o não especialista e ele pode muito bem cometer erros de lógica. Segundo motivo, existem coisas que não exigem que tu tenha um conhecimento muito aprofundado sobre o assunto para tu perceber a veracidade delas. Basta tu ter um conhecimento mínimo, básico, tipo de ensino médio, e, mais uma vez, usar um pouquinho de raciocínio. Por exemplo, eu não preciso ser um especialista para entender que se eu tiver o hábito de ficar colocando a mão na minha boca toda hora, eu vou estar aumentando muito o risco de eu me contaminar com o que quer que seja. E depois o item 3 é, gente, assim, ó, a base de dados que os cientistas utilizam não está trancafiada num baú, sendo que apenas os cientistas têm acesso a essa chave. Não é assim que funciona. O conhecimento científico está disponível a todos nós na internet. Basta tu acessar o Google Acadêmico, fazer uma pesquisa, ou se não, tu pode entrar numa base de dados mais específica de uma área científica e fazer uma pesquisa. E lá vão estar os artigos científicos. Essa é a fonte do conhecimento científico, tá? E qualquer pessoa pode acessar eles. Então, se por acaso, né, num caso excepcional, óbvio, uma pessoa estudar esses artigos e venha ter o mesmo conhecimento sobre um assunto que um cientista, sendo que essa pessoa não tem o diploma, essa pessoa tem tanta propriedade para falar sobre esse assunto quanto o cientista. Isso pode até não ser conhecido pela sociedade em geral, mas ela vai ter a mesma propriedade. E pode até ser que ela seja mais inteligente e pode enxergar coisas que o cientista não enxergou. Então eu acho que a gente precisa combater essa ideia ingênua que muitas pessoas têm. Parece que elas acham que a ciência é como se fosse um culto místico, assim, que o conhecimento científico é algo inalcançável para quem está de fora. Parece que os cientistas são os deuses do conhecimento, os deuses do saber, o que eles falarem como verdade é verdade garantida e que apenas os adeptos desse culto místico têm a oportunidade de beber dessa fonte misteriosa e inalcançável de conhecimento. Aí quem está de fora simplesmente aceita o que os cientistas falam porque é verdade certa. Então eu vejo uma promoção da negação da razão aí e uma idolatria à autoridade. Isso eu acho extremamente absurdo, irracional e nocivo. Não faz sentido ficar impedindo as pessoas de falarem porque elas não são especialistas. Não faz sentido ignorar o argumento de uma pessoa porque ela não é especialista. Isso é deplorável, inclusive pode ser nocivo para o debate porque tu está impedindo que pontos de vistas diferentes enriqueçam mais o debate. Quanto mais diversidade nós temos de ideias, mais completa é a nossa visão sobre esse assunto. Mais próximos nós estamos da verdade. E justamente o fato de uma pessoa não ser especialista no assunto, isso já é um indicativo, claro que não é certeza, de que ela tem uma forma de enxergar as coisas diferente da pessoa que está dentro dessa área de conhecimento. Isso é bem aparente no pessoal exatas, pessoal de humanas, a gente tem uma forma diferente de encarar a realidade, sim, e eu acho importante que um se meta um pouquinho nos assuntos do outro. Eu acho que todos merecem ser escutados, tá? Não tem mal nenhum em escutar as pessoas, em analisar argumentos. Se a pessoa fala bobagem, prova que ela está errada, mostra dados, argumentos. É argumento contra argumento. Se a pessoa tiver um mínimo de consciência, ela não vai ficar falando coisas sem ter estudado. Se a pessoa sair por aí falando bobagem, então ela vai ser corrigida e vai passar vergonha. Isso vai desincentivar ela de ficar falando com base em achismo e vai incentivar ela a estudar antes de falar ou não falar. É simples. Não tem por que a gente partir para a irracionalidade e vir com falácia aí, argumento ad hominem, pela autoridade. Não tem por que isso. Então eu acho que está faltando racionalidade aí, e é muito importante isso porque essas falácias vêm juntas a um discurso pertinente que é de incentivar as pessoas a acreditarem e a escutarem a ciência. Então quando uma coisa ruim vem junto com uma coisa boa, isso acaba estragando essa coisa boa.
Então eu acho que a gente tem que olhar para esse lado e tomar mais cuidado para não cometer essas falácias.